quando ele começou a reinar, ele começou a desviar, começou a afastar-se da presença de Deus. Deus então diz que iria dividir o povo de Israel. E quando morreu Salomão, o seu filho Roboão começou a reinar em Israel. E quando Roboão começou a reinar em Israel, a Bíblia vai dizer que no reinado de Roboão, filho de Salomão, Deus então divide a nação de Israel em dois povos. Uma, a tribo de Judá, que fica aqui à minha direita, e outro, a tribo de Israel. Nessa divisão ficou 2 tribos na minha direita de Judá, e ficou 10 tribos na minha esquerda, chamada tribo de Israel. Por isso que muitas das vezes nós dizemos o Deus de Israel, o Deus de Judá. Então foi referente a esse acontecimento, que aconteceu isso nos dias de Jeroboão, que Deus dividiu o povo pelo pecado do rei Salomão. Deus trouxe essa divisão ao povo. 10 tribos, ao qual denominou Israel, e 2 tribos, Judá e Benjamim, à minha direita, para os irmãos entenderem melhor, e que levavam o nome de Judá. Muitos reis reinaram sobre Judá, e muitos outros reis reinaram sobre também a tribo de Israel, o povo de Israel. Os dois eram o povo de Deus, mas vivia dividido pelo fato do pecado que cometeram os reis como Salomão. E quando aconteceu no 7º rei de Israel, começou a reinar o rei Acabe, ao qual é o assunto desta noite, ao qual é a lição que nós vamos extrair dentro desse texto para com a nossa vida nesta noite. Acabe, ele foi o 7º rei de Israel, enquanto lá no reino do sul, do norte, estava reinando o rei Asa. O rei Asa, ele já estava reinando 38 anos, lá na tribo de Israel. E lá na tribo de Judá, no 38º ano do rei Asa, começa a reinar o rei Acabe. E a Bíblia vai dizer que ele começou no 38º ano do rei Asa, e a Bíblia vai dizer que ele reinou por 22 anos em Israel, cuja capital se chamava Samaria. Acabe começou a reinar lá na cidade de Samaria, enquanto lá na cidade de Israel ele começou a reinar, a Bíblia vai dizer, e ele reinou por 22 anos. E aí ele começou o seu reinado, como eu já disse, eu quero refrisar, começou próspero. Deus era com Acabe, e Deus era com ele em todo momento. Mas como todo rei de Israel, como todo ser humano, todo homem, que por mais que ele tenta ser perfeito, e as coisas começam a inclinar, porque o coração do homem às vezes é maligno. E a Bíblia vai dizer que o rei Acabe fez o que era mal aos olhos de Deus, mais maldade do que os reis que foram antes do rei Acabe. A Bíblia vai dizer que, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Ele trouxe tanta ira diante de Deus, que para ele, como não fosse só pouco ele ser abominável diante de Deus, que ele casou com uma moça filha de Belial, ou filha de Baal, serva de Baal, chamada Jezabel, filha de Etibaal. E nesse casamento ele desagradou a Deus.
porque o que Deus traz para conosco, aplicando na nossa vida, é que Deus, Ele sempre desejou no seu coração que o povo de Deus, ele viesse se aliançar com o seu próprio povo, para que os outros deuses pagãos não penetrem no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreveu muitas vezes que é melhor o homem casar com aquele que é luz, porque não tem comunhão as trevas com a luz. E nós estamos vivendo no século 21, ao qual estamos vivendo hoje. Nós vivemos dentro do meio evangélico, no meio do nosso povo, tanto relacionamentos que estão se desfazendo por coisas banais, por coisas pequenas, porque muitas das vezes tentou se unir a luz com as trevas e não tem harmonia a luz com as trevas. Por mais que você tente, por mais que você se esforce, tentar alinhar, tentar harmonizar, não consegue, porque não tem comunhão a luz com as trevas. Talvez ela diz: não, mas eu vou levar ele para a igreja, logo logo ele aceita Jesus e ele vai melhorar. Logo logo ela vai aceitar Jesus, ela vai abandonar o mundo de pecado, ela vai servir o Senhor, ela vai cantar no grupo de jovens, logo logo ela vai ser crente e nós vamos casar. Não, porque o que está impregnado, o que está enraizado na vida dele, da vida dela, são as coisas que desagradam a Deus, e é mais fácil ele levar o homem, o jovem, a jovem para o mundo, do que a jovem da igreja trazer ele do mundo para dentro da igreja. Isso desagradou a Deus. Ele só não fez o que era mal diante dos olhos de Deus, como ele casou com uma mulher chamada Jezabel. E ela que ditava as leis. E a Bíblia vai dizer, por ele casar com Jezabel, ele começou a levantar altares lá na cidade de Samaria, ao qual ele era rei. Ele começou a levantar também postes ídolos, para que o povo viesse adorar a Deus lá na capital chamada Samaria. E isso desagradou a Deus. A Bíblia vai dizer que ele provocou a ira do Senhor mais do que todos os reis antes deles, mais do que o pecado de Jeroboão, que foi o pior rei de Israel. Acabe cometeu diante dos olhos. Parece que nós estamos vivendo esses dias de hoje. Parece que é como nós estivemos vendo a cena de um filme do rei Acabe. É como nós estivemos vivendo a realidade no dia de hoje. Quando a gente menos espera, a gente ouve: olha, fulano, cicrano fez tanta barbaridade que nem a pessoa lá de fora faz. Não sei se você já ouviu isso. Nem a pessoa que não é crente não faz o que o crente faz, para ser mais redondo. As abominações que a desagradava a Deus provocou a ira de Deus mais do que todos os reis que foram antes do rei Acabe. E foi nesses dias que viveu o profeta Elias, o tisbitas, morador da cidade de Gileade. Quando o pecado de Acabe estava tão grande diante de Deus, Deus levanta então o profeta Elias para afrontar Acabe, para dizer ao rei Acabe e todo o povo de Israel. Judá ainda está lá quietinho no canto dele. Nós estamos falando só sobre Israel aqui, as 10 tribos de Israel aqui. Aí o profeta Elias falou: olha, não vai chover, não vai cair orvalho por 3 anos e meio, segundo a minha palavra. Sabe o que nós entendemos sobre isso, pastor? É que quando Deus ele levanta o profeta para dizer à igreja, para dizer ao homem, para dizer à mulher, para dizer a mim, é que o limite
de Deus já está chegando ao fim. Então Deus ele vai dar a última atacada, porque quem sabe lá eu avisando ele abre os olhos e desperta. Então Deus levanta o rei, levanta o profeta Elias, e Elias vai lá e afronta o rei Acabe. Não vai chover, e não choveu durante 3 anos e meio, não choveu mediante a palavra do profeta Elias. Aí no capítulo 18, Elias viu que os pecados de Acabe não consertavam, que o povo de Israel também não se alinhavam à vontade de Deus. Acabe então faz um desafio, Elias faz um desafio a Acabe, convocando para que eles viessem adorar a Deus no monte, e convoca então os profetas de Acabe, os profetas de Baal, melhor dizendo, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, para mostrar ao povo, para mostrar à nação, que o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus de Israel. E a história os irmãos já conhecem, que Elias arrombou o altar. Ele não fez de qualquer forma, ele ajeitou o altar, porque o altar de Deus tem que estar alinhado, tem que estar aprumado, tem que estar certinho, e dessa maneira Deus, ele acata a palavra do profeta, e ele fez esta arrumação, e Deus respondeu com fogo, e o povo de Israel avançou sobre os profetas de Baal, e matou-lhe os profetas de Baal. E aí é o capítulo 19, no capítulo 19, a Bíblia vai dizer que Acabe fez saber tudo o que acontecera lá no monte para Jezabel, e a fúria de Jezabel, ela foi tão grande, desejou matar o profeta Elias, e aquele chamado profeta de fogo, e aquele chamado profeta que desafiou 850 profetas, correu com medo de Jezabel, porque era uma mulher sanguinária, maligna, diabólica, e o profeta fugiu, como nós já sabemos. No capítulo 19 do próprio livro, a Bíblia diz que Elias fugiu de Jezabel com medo de morrer. E no capítulo 20, aonde que nós lemos nessa noite, Acabe ainda estava reinando sobre Israel, e quando ele estava reinando, a Bíblia vai dizer que o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, ele se uniu a 32 reis, e foi atacar a cidade de Samaria. Deus, às vezes o homem, sabe o que me faz entender? Às vezes o homem ele não está na linha de Deus, ele não está na vontade de Deus, mas pelo fato de que ele ainda está sentado sobre o trono, né, de Israel, Deus precisa usá-lo para que a promessa dele se cumpra lá na frente, irmãos. Eu vou esclarecer para você entender. Às vezes à frente, às vezes o homem e a mulher estão errantes diante de Deus. Deus está vendo que está errado, Deus está vendo que cometeu erro, falha, pecado, mas Deus ainda usa, porque Deus ainda tem planos lá na frente para ser realizado. E às vezes Deus não age instantaneamente, e nós que erramos, cometemos pecado, opa, parece que Deus não corrigiu eu cantei tão bonito, foi tão afiadinho, a voz do microfone ajudou, né? E eu fiz tanta caca essa semana, e parece que Deus nem me corrigiu, e o homem vai achando que Deus não está vendo, e Deus vai passando um pano por cima, e vai deixando, mas só que Deus, Ele precisa que isso aconteça, porque o plano dele tem que ser realizado, e Deus Ele vai dando corda para ver se eu ou você se alinha na vontade de Deus, para que lá na frente nós não venhamos ser condenados. Então o rei da Síria, Ben-Hadad, ele reuniu os seus soldados.
ajuntou-se com 32 reis e foram atacar Acabe lá na cidade de Samaria e cercou a cidade de Samaria. E mandou mensageiros a Acabe dizer: olha, Acabe, o rei Ben-Hadad mandou eu aqui dizer para você que ele quer o seu ouro, a sua prata, as suas mulheres e os seus filhos. O rei Acabe disse: tudo bem, tudo que é meu é dele. E no outro dia novamente mandou-lhe o mensageiro novamente dizer: olha, Acabe, amanhã por estas horas virão homens aqui, os meus servos virão aqui e vai vasculhar a sua casa e a casa dos teus servos, e tudo aquilo que agradar a ele, ele vai levar para ele. Ele quer o seu ouro, a sua prata, as suas mulheres e também os seus filhos. Aí o rei Acabe, ouvindo aquelas palavras, chamou os anciões de Israel e proclamou diante dos anciões o que o rei Ben-Hadad queria. E quando o povo ouviu que ele queria o ouro, a prata, as mulheres e os seus filhos, o povo gritaram: não, rei, não dá nada para ele, rei. E o rei Acabe diz aos moços, aos servos: olha, fala para o Ben-Hadad que isso eu não posso dar. Para você entender esse texto que eu comentei com os irmãos, você faz uma imaginação, cria na sua mente: o povo da Síria foi guerrear contra o povo de Israel, e ajuntou-se mais 32 reis, você imagina, mais 32 exércitos junto com o exército da Síria. Você imagina o tamanho do exército que cercou a cidade de Samaria para destruir. Mas o rei Acabe, ele disse: não, minhas mulheres e meus filhos não. Isso eu não te dou, rei. Isso eu não vou te dar. E o que eu quero dizer nesta noite, que nós aprendemos aqui nesta noite, você já viu que o inimigo, ele é astuto, ele tenta, ele busca meios para tirar a sua vida da presença da casa de Deus, e luta para que você, mulher, saia da presença de Deus, porque ele arrancando a você, ele também arranca os seus filhos da presença de Deus. Você já reparou que o grupo das mulheres, existe um conflito maior do que o grupo dos homens? Não sei se aqui é assim, mas lá no Guaçumirim é. O grupo das mulheres vira e mexe, tem um conflito, alguma coisa que não dá certo para elas, e elas vivem um conflito interno ali, vai daqui, empurra de lá, empurra de cá. É isso que o Ben-Hadad está querendo, pôr conflito entre as mulheres, porque tirando as mulheres, ele arrasta os vossos filhos também. Mas o rei Acabe falou: não, as minhas mulheres não, os meus filhos eu não vou tirar de você. Então você, mulher, você, igreja de Deus, seja sensível à ação do maligno, seja sensível à ação do diabo, porque ele não vem assim não, matar, roubar e destruir. Às vezes ele quer fazer você parar, desistir por coisas banais que tem no nosso meio como ser humano que somos, porque ele quer te parar. Ele te parando, ele para você, para seu filho, para a sua casa, e para a obra que Deus tem para a sua família, porque a sua casa só está de pé hoje, a sua família só tem os livramentos que tem hoje, é porque você permanece como coluna na casa de Deus e coluna lá na sua casa. Talvez você não perceba, não nota, não imagina o grande valor que você tem na obra de Deus, que o inimigo sabe que você é na casa de Deus. E se você desistir, você abaixar a guarda, você parar, você recuar, ele sabe que a vitória é certa para ele. Mas Deus me traz aqui nesta noite para dizer para você: não abaixe a guarda, levante a sua cabeça. É difícil, mas as coisas é difícil, mas lá no final tem a recompensa. Lá no final tem a recompensa.
É até 9 horas aqui, pastor. 9h15, tá bom? Não tem? Mas lá no final tem a recompensa, irmãos. Então, quando o Ben-Hadad recebeu a notícia dos seus servos que o rei Acabe não daria, mesmo Acabe em pecado, mesmo Acabe, né, gerando maus abominações diante de Deus, ainda Deus preservava o povo, por amor ao povo. Aí o rei se ficou furioso, reuniu os 32 reis, mais o seu povo, e vieram atacar a cidade de Samaria, mas Deus deu a vitória para o povo de Deus. Deus deu a vitória para o povo de Deus, e naquela batalha, Deus deu a vitória. A Bíblia vai dizer que o rei Ben-Hadad escapou, conseguiu escapar com os cavalos. Está no versículo, capítulo 20, depois você lê em casa. E na medida que o rei escapou, Deus levantou o profeta foi até lá no povo, onde estava o rei Acabe, e disse: olha, rei, o povo que foi embora, daqui a 1 ano ele vai voltar de novo. Daqui a 1 ano ele vai voltar de novo. E olha, se fortalece. Capítulo 20, versículo 22. Põe lá para mim lá, João. Capítulo 20 e versículo 22 diz assim: então o profeta chegou-se ao rei de Israel e disse: vai, esforça-te, atenta, olha o que há de fazer, porque, né, no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Então, quando a sua luta for travada, quando a sua luta for difícil, e que Deus te dê a vitória, não baixa, não recua, não cruza os braços, não fala: ó, eu venci e você vitorioso. Mas só que se prepara, que o rei da Síria, ele não para, ele não sossega, ele vai se levantar e vai tentar fazer você parar novamente. E o profeta diz: olha, fica esperto no português, ó, fica atento, vigilante, né? Busca o Senhor, não para de vir na casa de Deus, esteja constante na obra de Deus, porque é aqui que você vai se fortalecer, é aqui que a sua vida vai ser renovada, é na comunhão, é na união, é no ajuntamento que Deus vai te fortalecer, porque o rei da Síria vai vir. Se cuida, se prepara, cuida em fazer aquilo que você tem que fazer, que é buscar a Deus, preparar a sua vida, consagrar, apresentar a sua casa, a sua família, em orar, em consagrar, estar constante na casa de Deus, porque ele vinha, se ele pegar você despreparado, a vitória é certa para ele. Mas se ele vir e você ver que você está preparado, ele vai recuar. E o profeta trouxe esse alerta para ele. E quando os mensageiros estavam, né, o rei da Síria estava se preparando para ir novamente contra a cidade de Samaria, lá no capítulo 20, no versículo 23, jovem, ele diz assim: olha, nós sabemos e vemos que o Deus desse povo é o Deus dos montes, e não o Deus dos vales, e não dos Deus das planícies. Olha que versículo bem bonito de se meditar. O povo da Síria sabia que o povo de Israel era um povo de constante oração, era um povo de constante busca, e aquele que buscava a Deus no monte, na oração, na consagração, ele estava sempre preparado para a guerra, para a luta. Porque quando você está preparado, você está habilitado na palavra de Deus, na oração, na consagração, pode vir o que vier, você enfrenta, porque Deus será e é com você. Porque eles são deuses do monte e não das planícies.
Até os inimigos sabiam que o povo, quando eles se ajuntavam para orar, juntavam para buscar a Deus, Deus o visitava e Deus o abençoava, e Deus o fortalecia, Deus o renovava. E é porque ele sabia que aquela vitória não era uma vitória humana. Se você ler o capítulo 22, você vai ver que Acabe, ele reuniu 7.000 homens para a guerra. O que é 7.000 homens diante de 33 reis? É como nada. Mas o povo sabia que aquele ao qual eles invocavam e adoravam, ele era o Senhor, o Deus dos exércitos, que não perde nenhuma batalha. Daquele povo eles pegaram, depois daquela derrota, eles foram até o rei Acabe, disfarçado de rasgar as suas roupas e colocar os sacos sobre a sua pele e vestiram calçados velhos, calças velhas, e foram disfarçar para o rei Acabe que eles estavam perdidos, que eles eram pobretão. O rei Acabe, sabendo que eles estavam naquelas condições, eles disseram para entre eles: olha, nós bem sabemos que os reis de Israel são um rei clemente, é um rei de misericórdia. Na hora que ele olhar para nós, ele vai nos acatar e não vai nos destruir. E foi dito e certo, quando eles chegaram no rei Acabe e disseram as palavras para o rei Acabe, e falaram: olha, Acabe, olha as nossas condições, Acabe, e o teu servo, o rei Ben-Hadad, ele também é teu servo. Quando Acabe ouviu acerca de que o rei Ben-Hadad estava vivo, Acabe se alegrou. Disse: olha, chama lá o rei Ben-Hadad, e o que eu quero fazer uma aliança com ele. E fez uma aliança novamente com o rei Ben-Hadad, e isso desagradou aos olhos de Deus, e Deus levantou o profeta para dizer a Acabe: olha, Acabe, da mesma forma que era para destruir o rei Ben-Hadad, agora o castigo que era para ele vai ser sobre você. E o povo que era para ser o povo destruído deles, agora vai ser o seu povo. Sabe o que me faz entender e aprender? Versículo 42, sabe o que me faz eu entender e aprender? Aquilo que te faz mal, aquilo que te derruba, jovem, aquilo que faz você cair, irmão, irmã, aquilo que te leva você para trás, aquilo que te abate. Se você não destruir, se você não liquidar, não exterminar, ele vai ganhando proporção e força na sua frente, e você vai ser sempre, vai estar sempre derrotado diante dele. Mas Deus me traz aqui para dizer: você não pode ser fraco na sua fraqueza, porque aquilo ele pode te derrubar. Então você tem que destruir o que é que tem feito com que você tem fraquejado na fé. O que tem feito você estar dentro da casa de Deus, quando você pega uma semana de trabalho, você vacila, você erra, você às vezes se rende à sua fraqueza, ao ponto de você não ter força mais para vir no culto de quinta-feira. Eu vou domingo, porque quinta eu acabei cedendo. Não, Deus me traz aqui para você ganhar força. Sabe como você ganha força? É nessa união com a igreja, é nessa comunhão com a igreja, é nesse ajuntamento, um orando para os outros, sentindo o calor um do outro, sentindo o cheiro de ovelha de um do outro. Aí você fortalece na fé, e você não consegue ceder mais às vontades que você cedia por coisas banais. É isso que você tem que lutar. Para a gente finalizar agora, falta 4 minutos. E nós, a partir disso, ele deu decreto para o rei Acabe, que ele iria morrer no lugar do rei Ben-Hadad. E o povo que era para morrer, o povo de Ben-Hadad, o povo de Israel vai morrer no lugar daquele povo. E no capítulo 21, nós bem sabemos que é falado sobre a vinha de Nabote,
que Nabote tinha uma vinha, um terreno com uma vinha do lado do palácio do rei Acabe, e Acabe cresceu o olho, porque queria aquela vinha, ofereceu valores maiores, mas o homem ele não quis trocar, não quis vender, porque era herança. Como que eu posso vender uma herança? Nabote não quis. O rei, eu estou encurtando, o rei não agradou diante daquela palavra. Ele contou para Jezabel, e Jezabel, maligna, diabólica, do jeito que é, tramou tudo e matou Nabote no meio da vinha de Nabote. E a Bíblia vai dizer no capítulo 21 que o rei Acabe foi lá e tomou posse da vinha. E Deus não aguenta ver um negócio desse. Deus levanta o profeta, e o profeta vai lá e fala: olha, além de você matar Nabote, ainda você ficou com a vinha dele. Sabe o que me faz entender nesse versículo? Por que Deus não levou o profeta até a falar para Jezabel, mas o profeta foi falar para o rei Acabe? Porque o compromisso de Deus é compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Aquele que tem compromisso com Deus, Deus cuida, Deus zela, Deus protege, Deus livra do mal. Mas aquele que não tem compromisso, ele está ao léu. E ele disse: olha, da mesma forma que morrer aqui, ó rei, a Jezabel também vai morrer. Eu vou acelerar para nós terminar. E naquela hora o profeta deu a sentença para Acabe: olha, Acabe, você vai morrer, Acabe. Você vai morrer, e toda a sua casa vai morrer. E quando ele ouviu aquelas palavras, pastor, a Bíblia diz que Acabe rasgou as suas vestes, pegou pano de saco, vestiu de pano de saco, e andava por um lugar e outro de cabeça baixa, triste, e estirou o pano de saco, deitava dia e noite naquele pano de saco, e andava triste dentro do palácio, porque a sentença já estava decretada sobre a vida dele. E aí Deus teve misericórdia de Acabe. Olha para você ver, para me encerrar, igreja. E Deus teve misericórdia de Acabe, porque ele se humilhou diante de Deus. Mandou novamente o profeta lá, e o profeta chegou diante de Acabe e disse: olha, pelo fato de você ter se humilhado, pelo fato de você ter se rendido à humilhação, Acabe, eu não vou mais te destruir, não vou mais te matar, mas a sua descendência vai pagar pelo que você fez. Mas a sua descendência vai pagar pelo que você fez, Acabe. Você está vendo o cuidado que nós devemos ter? Pai, mãe, jovem, irmão, irmã, o cuidado que nós devemos ter, para que nós não venhamos desagradar a Deus e depois se arrepender, e no arrependimento aquilo que nós produzimos leva para a nossa descendência, e a nossa descendência não quer nem saber de Deus. É sério, gente. Vou falar novamente. O perigo de nós sermos um mau exemplo para a nossa casa, sermos um mau exemplo para o nosso filho, deixando de participar das coisas de Deus, ser coisa na casa de Deus, honrar a palavra de Deus, estar na presença de Deus, na casa de Deus, fazer parte de todos os trabalhos da igreja. Se os nossos filhos nós não for bem testemunha para eles, com toda certeza eles não vão firmar na casa de Deus. Então está na sua mão isso. Os filhos de Acabe pagou por um erro que ele não vigiou, ele deixou, relaxou. Talvez seja muito disso que hoje nós não encontramos jovem dentro da casa de Deus, porque às vezes o testemunho que ele tem se espelhado não tem dado bom testemunho.
Mas se o seu filho olhar para você e ver em você que você prefere mais na igreja do que no aniversário, você prefere mais na igreja do que no churrasco, você prefere mais na igreja do que passear na praça, você prefere mais na igreja do que sair para pizza, o seu filho, com toda certeza, ele vai colher fruto dessa sua fidelidade com Deus. Amém, igreja? Que Deus abençoe suas vidas. Eu quero agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Uma salva de palmas. Amém, meus irmãos, com essa palavra poderosa, com esse alerta, viu? Deus nos permitiu para dar um alerta para a igreja. Nós precisamos alertar, viu? Mostrou para ele o meu quadro de quinta-feira.